Olá, tudo bem? Aqui é o Alexandre. Espero que você conheça um pouquinho da minha história, da minha jornada. Se não conhecer, tudo bem. Sou eu que vou te apresentar, sou eu que vou te conduzir nessa jornada. Vai ser uma jornada talvez um pouco difícil, um pouco árdua, mas eu te garanto, quando a gente chegar no final dessa jornada, o ganho vai ser muito grande. Porque essa jornada é tudo que eu trilhei até agora durante muitos e muitos anos em relação aos estudos e vou te dar isso de maneira organizada, que você vai poupar muito tempo e vai ter clareza do que você deve seguir. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu comecei a perceber algumas coisas estranhas. Algumas coisas assim que me deixaram um pouco inquieto. O que eu vou fazer? Está terminando o ensino médio. E aí? Aí eu comecei a ver opções, né? Bem, fazer uma faculdade pública, eu não tinha me preparado. Nunca tinha estudado para isso. Mesmo os meus colegas, eu morava no interior, não era muito essa realidade. Fazer uma faculdade particular, minha família não tinha dinheiro, eu teria que me mudar dali, minha família não tinha dinheiro. Então o que eu devia fazer? Eu comecei a observar o que as pessoas estavam fazendo. Então outras pessoas estavam o quê? Conseguindo, os que conseguiram assim, os empregos melhores estavam trabalhando em padarias, estavam trabalhando em, em farmácias, estavam trabalhando em mercados. Esses eram os empregos melhores que tinham lá. E normalmente ainda precisava de uma indicação. Que você não conseguia assim, chegar lá e eu quero um emprego. Cidadezinha pequena, não sei como é que você sabe como é que é. Por outro lado, também, a grande maioria dos meus colegas estavam trabalhando na roça ali. E eu ficava pensando assim, cara, se eu ficar nisso 5, 10 anos, 15 anos, 30 anos, eu vou chegar exatamente onde eu estou vendo essas pessoas aqui. Então eu via pessoas ali, meus tios, outras pessoas que moravam naquela cidade, que já tinham lá exatamente isso. 10, 15, 20, 30 anos naquela vida. E aquela vida não parecia ser uma vida que eu queria para mim, entende? Não sei se você já teve essa jornada, essa ideia assim. Eu falei, mas o que fazer? Então eu tive a sorte de cruzar com um primo de minha mãe e ele estava passando férias ali. Aí ele me contou, ele era militar, né, era do exército, ele me contou a carreira dele, como é que foi, como que ele entrou há muitos anos atrás, ele estava quase aposentando. E aquela vida para mim parecia ser muito melhor. Uma vida que ele tinha um trabalho estável, era um trabalho que ele gostava, me contou as vantagens e desvantagens, a família, a estrutura que ele tinha, casa, viagens. Eu falei, cara, isso parece bom. E ainda mais ele contou para mim que se você passar numa instituição militar, você recebe para estudar. Então olha só, que legal. Eu não tinha muitas opções, né? Eu não tinha dinheiro nem para fazer uma faculdade. Ainda que fosse pública, eu não tinha dinheiro nem para se manter. Eu não podia contar com minha família. Agora eu ia para um lugar que eu tinha alojamento, roupa, tudo e ainda ia receber por isso. Eu falei, cara, é isso aí, é isso que eu quero. Mas na hora de pensar, e aí, como é que eu faço? Não deu para conversar muito com ele, porque foi assim, foi uma passagem rápida, né? E aí eu comecei a pesquisar aquilo. Não tinha internet como tem hoje, né? Então eu fui em Fortaleza. Lá eu fui num quartel e tinha um concurso aberto. Eu peguei um edital daquele, eu li aquele edital, li. Ali já deu o primeiro clique. A coisa não é tão simples assim. Lá naquele edital já começou a ver que era muitas matérias, tinha muitos assuntos, coisas que eu nunca nem tinha ouvido falar terminando o ensino médio, quanto mais ter estudado. Ali já deu uma ideia de que, tipo assim, como que o processo é muito mais complicado. Como que você, entre aspas, é enganado no sentido assim, de que você vive sua vida absolutamente tranquila, vai levando, o professor pede uma coisa e você vai lá, faz mais ou menos, estuda mais ou menos, tira para passar 6, né? 6, 5, 6, 7, dependendo dali do colégio, e vai levando, vai levando, vai levando. Como se a vida fosse absolutamente despreocupada. De repente você está com 17 anos, e aí você tem que definir sua vida, e você não se preparou. Essa era a minha situação. Mas eu sou um cara, quando eu quero uma coisa, eu vou atrás, né? Então, na cara e na coragem, eu vim aqui para Brasília, porque eu vi onde era que tinha maior facilidade de fazer esses concursos. Vim morar aqui na casa de um tio. E eu fui fazer aquela prova. Não vou resumir, mas eu fui destruído, tá? Fui absolutamente destruído por aquela prova. Mas mano, peraí, como é que eu vou fazer? Vou resumir essa parte, mas eu consegui uma bolsa num cursinho, era bastante famoso, específico dessa área.
Não me pergunte bem como é que eu consegui esse cursinho, foi uma coisa de Deus assim. E lá eu comecei a entender o que é realmente um processo de preparação, um processo de médio prazo, um processo de uma prova realmente difícil, extremamente concorrida. Eu estou falando aqui de 2002, 2003, em que as provas militares eram uma das mais concorridas. Ainda são, né? Mas naquela época ainda mais. Jovens do Brasil todo. Ali eu percebi que se eu não me destacasse, se eu não fizesse alguma coisa diferente, ia ser quase impossível passar, porque a concorrência era absurda. A minha grande sorte foi o mentor que eu tive. Eu tive dois grandes mentores. E um desses mentores era o dono do cursinho, chamado Jorge. E ele é um cara que pegava muito pesado comigo. Enquanto todos os outros professores falavam assim, tadinho deles, vou pegar leve com ele porque ele veio de escola pública. Ele pega ônibus, ele trabalha. Ele era muito pesado mesmo comigo, no sentido de que me cobrava. Isso, no início, naquilo eu não entendia, né? Na época eu achava aquilo muito ruim, né? Mas me fez evoluir muito. Não vou contar toda a minha história aqui, mas tem um ponto muito interessante. Aí foi essa minha primeira grande sacada. Essa primeira grande sacada é que não adianta, não interessa desculpas, não interessa se eu era pobre, não interessa se eu não fiz o ensino médio. O que interessa é resultado. O que vai interessar mesmo é o resultado. E aí, na hora da prova, passou, não passou? Fez uma boa preparação, não fez? Porque todo o resto, não existe pontuação, ninguém vai chegar lá, é uma prova objetiva. Não existe uma pontuação, esse fulano aqui, olha a cor dele, esse fulano aqui, olha isso, tem pontinhos extras porque ele é mais esforçado, tem pontinhos extras, não existe isso. É uma prova que você vai concorrer com pessoas com condições sociais e financeiras melhores que você, piores que você, mas o que vai valer mesmo é o seu resultado. Cada um tem a sua... Também foi uma coisa que eu aprendi. Convivendo, eu comecei a conviver com pessoas que tinham muito mais condições financeiras que eu. No início eu achava que aquilo... Nossa, mas isso é injusto. Pessoas que podem estudar várias e várias horas, tem toda uma estrutura familiar ali, o pai é coronel. Só que eu percebi que eles tinham algumas desvantagens que eu não tinha. Que era o contrário, eu tinha vantagem para o meu lado. Até essa questão mesmo da preguiça, do cara não ter muita motivação. Para que fazer isso? Às vezes fazer as coisas porque o pai queria. Beleza, no decorrer do curso a gente vai falar essas coisas, beleza? O que eu quero mesmo que vocês comecem a entender um pouquinho do propósito desse vídeo aqui de introdução é a importância de um diferencial. Não se trata... Hoje as pessoas querem vender muito essa questão de atalho, né? Atalho. Olha, se não contaram para você, eu vou contar para você aqui. Pode ser um pouco chocante. O atalho é uma mentira. Não adianta, não existe atalho. Você vai ter que passar pedra por pedra, você vai ter que caminhar cada passo da sua jornada. O que pode mudar, isso pode ser sim um diferencial, é a velocidade. Tem gente que vai mais rápido, tem gente que vai mais devagar. Tem gente que não adianta ir super rápido e parar, né? Tem gente que vai bem devagar e vai consistentemente e vai evoluindo. Por outro lado, também, às vezes você ir muito devagar acaba desmotivando. O que eu quero te falar, e algumas experiências do que eu vou te passar aqui, é como você turbinar um pouquinho você mesmo, sua vontade, turbinar as suas técnicas, tudo sempre em você. O que eu aprendi nessa vida, eu vou falar isso direto aqui nesse curso, direto, é que não é os outros, não é o externo, não é o curso, não é o professor, não é a banca, não é o Brasil, não é o presidente. Essas coisas são importantes, sim, eu vou explicar, são elementos que influenciam. Mas o grande determinante é você. Sabe por quê? Porque com pais ricos e pai pobres tem gente que passa e tem gente que não passa. Com o presidente de um jeito ou de outro tem gente que passa e não passa. Essas coisas podem ajudar ou não. Ter ou não mais vagas ajuda, mas tem gente que passa e tem gente que não passa. Mas uma coisa você vai ter que fazer, é melhorar você mesmo. É sempre um pouquinho de cada vez, evoluir. Faz sentido? É esse o objetivo desse curso. Vai ser um curso bem completo. Eu vou falar toda a minha experiência, como que eu passei em tantos concursos. As minhas experiências que eu tive, foi só o começo, a questão dos militares. Depois eu tive algumas experiências que eu passei em muitos concursos, que fez muita diferença. Essas minhas primeiras impressões no estudo, que parece ser novo, né? Parece ser assim, com 17 anos,
Tem gente que foi acordar para isso muito mais tarde. Você que está me ouvindo pode ter 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, eu não sei sua idade. Mas para quem estava imbuído ali naquelas missões militares, eu já era praticamente um idoso. Eu estava concorrendo com gente que começou a estudar com 12, 13 anos. Ok? Mas foi importante, assim, esse meu amadurecimento, entre aspas, cedo, foi muito importante. E é isso que eu te convido nessa jornada, é nisso que eu quero, por favor, preste muita atenção, anote tudo. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar por e-mail. Acompanhe no canal. O canal, eu vou estar produzindo conteúdo diário ali, o canal Meu Estudo, conteúdo diário, sempre para você evoluir, tanto na questão de método, na questão de planejamento, questão de mentalidade. Eu também percebi um pouco tarde, na época eu não tinha essa percepção, mas a mentalidade, ela faz uma diferença muito grande numa preparação eficaz. Tudo bem? Então é isso aí e nos vemos no próximo vídeo.